Povo de Deus, bom dia. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que o nome do Senhor ele venha a ser glorificado nessa manhã. Se você puder compartilhar, se você puder comentar e divulgar para mais pessoas, propagar a mensagem do Evangelho, eu creio que Deus será glorificado sobre a sua vida. Eu vou ler Mateus capítulo 4, versículo de número 24. Mateus capítulo 14, versículo de número 24. A Bíblia diz assim: E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para com eles, caminhando por cima do mar. E o discípulo, vendo caminhar sobre o mar, assustou-se, dizendo: É um fantasma, gritando com medo. E Jesus, porém, falou logo, dizendo: Não tema, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Eu creio que o Senhor ele tem uma palavra para o seu coração que vai te trazer sobre a sua vida hoje um renovo, trazer sobre a sua vida hoje uma força, algo que possa mudar completamente a sentença da sua vida e decreto. Nessa quarta-feira profética, o Senhor pega os discípulos e vai se despedir da multidão, depois de uma pesca, depois de uma multiplicação de pão e peixe. Havia uma multidão, alvoroço. Jesus operou, Jesus curou, libertou. E Jesus se despediu à multidão e pediu para os seus discípulos atravessar para o outro lado do mar. E a Bíblia diz que ele entra no barco, percebe que quem dá a direção é Deus. A direção vem de Deus, irmã. A direção vem de Deus, irmão. É Deus que dá a direção, é Deus que está guiando, é Deus que está no controle desse barco, da sua vida, do seu casamento, da direção para o seu filho, para os seus familiares. A direção está na mão de Deus. Então o Senhor diz: entra no barco e atravessa para o outro lado. Percebe que o lugar mais seguro ainda é dentro do barco. Percebe que a direção é de Deus. Percebe quem está no controle é Deus. Percebe quem dá a instrução é Deus. Percebe que quando Deus falou para você constituir família, quando Deus te deu uma palavra para esse casamento, para esse filho, para essa empresa, para a tua vida profissional, para a tua saúde, é Deus que está no controle do barco. É Deus que vai te abençoar e é Deus que vai te prosperar de uma maneira sobrenatural. A sua vida será visitada, a sua vida será alcançada pela mão potente do Senhor e Ele está cuidando de você. Os discípulos obedecem, entra no barco e vai para o outro lado. Percebe que a direção vem de Deus. E quando eles entram no barco, obedece a direção de Deus, obedeça. Obedeça o que Deus tem falado para você não pagar um alto preço. Pastor, um alto preço? A Bíblia diz que ele entra no barco e atravessa. E a Bíblia diz que quando ele chega no meio, porque a Bíblia diz: reaviva a tua obra no meio dos anos. E quando ele chega no meio, aí vem as pancadas, aí vem as lutas, aí vem o vento ao contrário, aí vem a perseguição, vem as calúnias, vem as provações. Quando você chega no meio, que você já caminhou um bom tanto, você já orou um bom tanto, você já caminhou um bom tanto, a gente fala lá, você já comeu 1 quilo de sal, você já trabalhou muito, você já se esforçou muito. Quando chega no meio, aí vem os levantes, vem as pancadas, porque a Bíblia diz que o vento era ao contrário, o barco estava indo para frente, o vento botando para trás, e a Bíblia diz que as ondas do mar açoitavam o barco, açoitavas. A Bíblia diz que era muita batida no barco, e percebe que vem as pancadas, percebe que vem o vento ao contrário, percebe aquelas pessoas que só vêm para desanimar, para te fazer desacreditar, para duvidar das promessas, do chamado. E o levante é grande, a perseguição é maior ainda. Então percebe-se que o buscar tem que ser constante. O buscar, o orar, o interceder tem que ser constante para que Deus venha mudar completamente a sentença e a história da tua vida. Tem pessoas que estão vivendo um vento. Eu estou declarando para esse vento: acalma-te, vento, na vida desse homem, dessa mulher. Essa mulher que está vivendo uma provação, uma luta, uma dificuldade, um levante para a vida, para casa, e diz: meu Deus, quando vai parar esse vento? Quando vai parar essa tempestade? Meu Deus, eu estou debaixo de uma direção de Deus. Agora Deus me colocou nesse beco sem saída, nesse pinheirotes. Percebe que você olha para um lado, para o outro e diz assim: será que o Senhor, o nosso Deus, o Deus do céu,
o Deus de poder, o Deus de milagre, me colocou numa enrascada? Será que Deus me mandou nesse caminho para me padecer, para mim ser envergonhado, para envergonhar o nome dele? Porque a luta está grande, a tempestade está maior ainda. E eu quero declarar sobre a sua vida que Deus cessa o vento, que Deus cessa a tempestade e que Deus te dá vitória hoje em nome de Jesus. Porque quem está no controle do barco é Deus. Aquele que te mandou ir está no controle. Aquele que deu a ordem para você e está dizendo: é eu que guardo você. É eu que guardo a sua casa, é eu que guardo a sua vida, é eu que guardo a sua família. É eu, Senhor, que guardo os teus familiares, é eu que estou guardando o barco, é eu que estou no controle desse relacionamento, desse casamento. É eu, Senhor, que estou no controle da sua saúde. E o Senhor está dizendo: vai haver cura, vai haver um milagre, vai haver a libertação, a transformação, a mudança de sentença, a mudança de decreto. Quem está no controle é o Senhor. E eu declaro isso sobre a sua vida. Declara a bênção e declara a vitória. Sabe o que o Senhor falou para eles? Quando ele se assustou, quando o Senhor caminhou sobre as águas, porque quem te deu a direção do barco está dizendo: eu estou no controle. Mesmo que esteja em situação precária, de dificuldade, de crise, de provações, mas o Senhor está no controle. O Senhor está cuidando de você. Então receba essa palavra. Receba, porque é Deus que está cuidando de você. É Deus que vai mudar a sentença e o decreto. Tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Ele disse, o pessoal ficou assustado com ele, ele disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Porque é o Senhor que guarda, é o Senhor que livra, e é o Senhor que protege você, é o Senhor que protege a sua casa em nome de Jesus. Então, eu quero declarar isso sobre a sua vida. O lugar mais seguro ainda dentro do barco. Quando Pedro desce do barco e caminha sobre as águas, a Bíblia diz para ele: vem, ele vem. E a Bíblia diz que o vento era tanto, a tempestade era tanto, as perseguições era tanto que ele acaba afundando. E ele grita: Senhor, salva-me. E o Senhor estende as mãos sobre ele e levanta ele e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Não duvida do que Deus pode fazer no meio dessa tempestade. Não duvida do que Deus pode operar no meio dessa tempestade. Ouça, pastor, eu estou assustado, eu estou com medo, mas não temas. Tem de bom ânimo. O Senhor está dizendo: você vai vencer essa tempestade, você vai vencer essa crise, você vai vencer essa luta, essa prova, porque é Deus que está te guardando, é Deus que está te livrando. E a vitória é garantida na sua vida hoje. Eu declaro isso, eu profetizo isso, e que o nome do Senhor, ele venha ser glorificado na sua vida. Que o nome do Senhor, ele venha ser exaltado. E eu declaro isso. Não temas, tem de bom ânimo, tenha fé, porque a tua sentença e o teu decreto será renovado hoje, será revogado hoje, porque o Senhor vai te dar vitória em nome de Jesus. Receba essa palavra. Eu oro a Deus dizendo: Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus agora, eu oro por essas pessoas, meu Deus, que já estão no meio de uma tempestade, no meio de um trabalho, no meio de uma grande obra, no meio de um chamado, meu Pai. Tem pessoas que estão na peleja, pelejando, lutando pela casa, pela família, pelos familiares, pelo filho, pelo marido. Eu quero profetizar a cura dela, eu quero profetizar o milagre, eu quero profetizar a libertação, a transformação. Eu quero profetizar e quero declarar a mudança de sentença, a mudança de decreto. Que o Senhor venha te abençoar, que o Senhor venha te prosperar, que o Senhor venha mudar completamente a sentença e o decreto da sua vida. Seja abençoado pelo poder de Deus, seja abençoado pela presença do céu. Eu declaro e te abençoo em nome de Jesus. Seja abençoado você e sua casa. Que Deus venha cessar esse vento, essa tempestade, e que o nome do Senhor venha ser glorificado. Tenha ânimo, receba essa palavra. Deus vai cessar essa tempestade e esse vento, e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Deus abençoe. Um bom dia, uma boa noite, se você vai ouvir à tarde, à noite. Que Deus abençoe, que Deus te prospere em nome de Jesus.